Professora titular sênior, primeira e única diretora mulher da Faculdade de Direito da USP, Ivete Senise Ferreira atualmente é presidente do museu da instituição. A docente foi convidada para falar um pouco sobre o bicentenário da biblioteca, completado neste ano de 2025. Bom, a biblioteca da Faculdade de Direito é, sem dúvida alguma, a joia da coroa desta faculdade. Aliás, da universidade, pode-se dizer, né? Porque não somente ela tem uma importância fundamental na vida da própria faculdade, mas ela é a sua alma mater. Eu não sei se alma mater, porque, na verdade, ela é que deu nascença à Faculdade de Direito. Não é? A Faculdade de Direito existe porque a biblioteca existia. A biblioteca antecede a criação da faculdade. Ela já existia no convento franciscano, onde a faculdade se instalou por obra de D. Pedro I, que resolveu dotar a cidade de São Paulo desse instrumento de cultura e de aperfeiçoamento da civilização. Então, ela está no nascedouro da própria biblioteca. A biblioteca existe no nascedouro da faculdade antes da criação da própria Universidade de São Paulo, que só foi criada muito depois. A Faculdade de Direito do Brasil, não é? Era do Brasil, só passou a pertencer à Universidade de São Paulo, ao Estado de São Paulo, em 1934, quando a USP foi criada. E antes disso, ela teve um papel fundamental na formação da sociedade brasileira, da formação política e social do nosso país. E causadora da sua existência, na verdade, foi a própria biblioteca, porque foi a existência dessa biblioteca, já no convento franciscano, que impulsionou a sua criação. Dom Pedro escolheu São Paulo e o convento do Largo de São Francisco por causa da existência de uma biblioteca já existente nesse convento, que era, na verdade, uma biblioteca pública, já formada para o benefício da sociedade paulistana. E aqui nós tivemos o início da nossa história, o início da própria história da faculdade. No marco da história, quais pontos a gente pode pegar? Bom, no marco da história, nós temos primeiro a criação da própria faculdade, não é? Porque, na verdade, quando Dom Pedro resolveu a criar a Faculdade de Direito, uma das faculdades de Direito, das duas que ele criou em São Paulo, ele mandou fazer uma pesquisa sobre o local. E o seu interlocutor veio a São Paulo e examinou 3 conventos como apropriados para a criação da faculdade, não é? O convento do Carmo, o convento de São Bento, da igreja de São Bento, da igreja do Carmo, e a da igreja de São Francisco. E São Francisco foi a escolhida justamente por causa da biblioteca, porque existia no convento uma biblioteca de 5.000 volumes, de obras já importantes, famosas, que eram parte dos franciscanos e parte de doações para a formação de uma biblioteca pública para a cidade. E foi justamente essa a causa da instalação da Faculdade de Direito no convento e depois a sua extensão, não é, nos vários prédios que foram sucedendo, aquele prédio primitivo, até chegar a este original que hoje se estende por vários outros que estão agora nos circundando aqui, atrás, do lado, etc., porque, na verdade, o progresso e o aumento da população exigiram a sua expansão, assim como se exigiu a expansão da biblioteca, que dos seus 5.000 volumes, hoje atinge milhões de exemplares. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho da Ivete Senise, aluna, pesquisadora, professora. O papel que a biblioteca teve em toda essa quando entrei aqui, eu entrei no ano de 1953. Eu tinha 18 anos de idade, 53. A biblioteca existente era só esta aqui, não havia bibliotecas departamentais e não havia nada a não ser esta biblioteca e nem a circulante existia ainda. Era esta biblioteca de consulta. Então foi aqui, nessas mesmas cadeiras, nesse mesmo salão aqui, que eu
fiz a minha formação cultural e jurídica, porque, na verdade, nós não tínhamos como comprar todos os livros que nos indicavam. E a biblioteca já era absolutamente aparelhada para auxiliar os estudantes na sua formação no curso. Então, eu praticamente, todo o meu curso, eu dependi muito desta biblioteca aqui, consultando as obras que eram indicadas e que já estavam aqui. Portanto, era, vamos dizer assim, uma extensão da minha casa, uma extensão da sala de aula, né? E isso durante toda a minha formação no curso de graduação. Mais tarde, já no pós-graduação, na década de 70, nós já tínhamos uma extensão que era a biblioteca circulante. E a gente podia levar para casa um volume e devolver depois, o que facilitava muito a vida, porque eu fiz também, apesar de ter feito um pós-graduação fora, no exterior, eu depois fiz um outro aqui, para fazer a minha tese e defendê-la aqui como professora doutora. E, na verdade, foi muito útil, utilíssima a biblioteca para os meus estudos nesse curso de doutorado. E que dizer, então, para a preparação da minha tese? Eu tinha que apresentar uma tese no final do curso de doutorado, né? E a pesquisa era feita somente em livros impressos, nós não tínhamos internet. Não tínhamos a faculdade que hoje existe da inteligência artificial, ou do Google, ou das bibliotecas espalhadas pelo mundo afora, que você pode acessar de qualquer lugar, não é? Aonde que nós estudávamos? Na biblioteca da faculdade, porque era a melhor biblioteca, era a mais completa, e aqui foi praticamente o lugar onde eu preparei a minha tese de doutoramento. Nós podemos dizer que a biblioteca teve influência na sua escolha e na trajetória profissional? Não há dúvida nenhuma, porque o acesso a todo o material que eu pesquisei para o assunto de meu interesse, quando eu defendi aqui o meu doutoramento, eu fiz uma escolha de um assunto que estava muito em voga e que continua até hoje objeto de interesse, mas que dependia de uma pesquisa muito grande, muito intensa, sem o auxílio da internet, sem o auxílio dos meios eletrônicos, que foi o aborto. A minha tese se dedicou à apresentação do aborto legal. E eu só pude realmente realizá-la porque eu tinha acesso a essa biblioteca, a biblioteca impressa, não é? Que através das consultas aqui em LOL, com o circulante, foi que me permitiram a preparação da minha tese, que depois eu defendi e fui aprovada e possibilitou meu ingresso aqui na carreira docente. A questão, por exemplo, do aborto é uma que está aí sempre discutida na STF, legislativo como um todo. Pegando essa tese que a senhora fez para os dias atuais, todo esse debate, como a senhora enxerga a influência da biblioteca nisso, na sua pesquisa, enfim, todo... Olha, eu acho que a importância da biblioteca se dá através de uma notícia que eu tenho tido, que todos hoje os estudiosos do tema sobre o aborto, que hoje evidentemente tem outros vieses, tem outros aspectos que estão sendo discutidos, inclusive, fazem referência a consultas ao meu livro inicial. Eu tenho notícias aqui da diretoria da biblioteca que o meu livro inicial, que é a tese sobre o aborto, que eu fiz no doutorado, é muito consultada hoje, modernamente. Então você veja a utilidade da biblioteca por conservar obras que teriam se perdido na memória e na existência, vamos dizer, né, se não houvesse um repositório que permitisse àqueles que chegam agora consultar o que se passou antes, né, a história daquele tema, a história daquele instituto. E isso tem sido feito, que eu saiba, porque a minha tese tem sido consultada aqui nesta biblioteca nos dias de hoje. Ou seja, ela não se restringe somente ao judiciário, é para toda a sociedade. É para toda a sociedade. Porque ela, inclusive, ela faz parte do sistema de bibliotecas da USP, e seja do modo virtual, que hoje em dia é mais comum, e seja do modo presencial, ela pode ser consultada por qualquer pessoa, não é? Ela é uma biblioteca, vamos dizer, que equivale a uma biblioteca pública. Então esse é um benefício para toda a sociedade, não somente para os estudantes de direito. A senhora falou da questão tecnológica. Como a senhora enxerga o futuro?
com todas essas mudanças? Olha, o futuro, para mim, é um pouco difícil, porque eu tenho uma certa dificuldade, como uma pessoa mais antiga, tenho uma certa dificuldade em lidar com essas questões e esses equipamentos, vamos dizer assim. Mas eu acho que é imprescindível a modernização, porque a biblioteca, assim como a faculdade, ao mesmo tempo que mantém as tradições e é um repositório da cultura anterior, ela tem que acompanhar a época moderna, os novos tempos, as novas necessidades. Então, é essencial que ela se modernize, que ela também atue através dos meios eletrônicos e que se utilize de todas as ferramentas que hoje estão em dia para uma modernização, uma expansão da cultura em todos os níveis. E isso se faz através da máquina, não é? Ou seja, compor o atual com o futuro e o passado. Com o futuro, né? e o passado. Sem esquecer o passado, porque não haveria outro meio, não é, de consulta, vamos dizer, a obras que foram essenciais no passado, ou que são obras raras, inclusive, que não existem mais no comércio, se não fossem elas guardadas na biblioteca. E a nossa biblioteca tem essa vantagem. Ela tem uma seção de obras raras, não é, que é fenomenal, que é consultada, inclusive, por especialistas, por pessoas que vêm com esse enfoque especial de procurar algum livro raro, livros que vêm desde a sua criação, que foi em 1825, né, cujo aniversário será em breve comemorado, e que livros anteriores, todo o repositório da cultura anterior já estava na biblioteca quando a faculdade foi criada. E aqui ela permanece na seção de obras raras à disposição de todos aqueles que quiserem conhecer essa matéria. Portanto, ela tem um papel essencial na transmissão da cultura e no aperfeiçoamento, seja do direito, seja de qualquer outro ramo da cultura humana, porque aqui este é o repositório que está à oferta e à disposição de todos para consulta. A senhora teria algumas dicas de consulta, assim, que as pessoas pudessem ver, não necessariamente um livro específico, mas de temas? Olha, um livro diferente, por exemplo, eu quando era aluna e mesmo quando professora me interessei muito, porque a gente falava muito no começo da história do direito penal, antes do nosso código, primeiro código penal, já lá no tempo da monarquia, depois do império e tal, o Brasil foi regido pelas ordenações do reino. As ordenações do reino, manuelinas e afoncinas, né, de Portugal. E a gente se interessava em saber qual foi o progresso, por exemplo, do Instituto do roubo, do furto, desde o começo do surgimento, né, das normas penais. E isso a gente só pode fazer através da consulta às obras antigas. E onde estão essas obras antigas? Onde é que nós iríamos achar um exemplar das ordenações manuelinas ou afoncinas se não houvesse aqui na biblioteca? E nós temos. Portanto, é uma oportunidade para o interessado na cultura jurídica e na história do direito, é uma oportunidade raríssima. Por isso eu digo, ela é uma joia, a joia da coroa, porque ela dá a oportunidade do estudioso pesquisar o que aconteceu há séculos e séculos atrás, porque se conservou aqui, neste edifício e nesta biblioteca, nesta parte da faculdade, o repositório desses ensinamentos, dessas tradições e dessas leis. Tudo está à disposição para consulta. Então, só não fica sabendo quem não quer. É fundamental buscar o passado para construir o presente. Porque através vamos dizer, aperfeiçoamento dos institutos e das leis, é que se vão construindo as leis melhores, né? Mais perfeitas, mais condizentes com a sociedade atual. E você só faz isso conhecendo a história da lei, a história do instituto. Uma dica para os mais jovens que a senhora deixaria, para os alunos que estão ingressando, enfim. Não desprezem o passado. O passado tem muitos ensinamentos importantes que às vezes não são levados em conta e que podem ser rejuvenescidos de acordo com a modernidade, de acordo com as necessidades atuais. Então, a solução dos problemas atuais, ela depende muito do conhecimento de como eles foram resolvidos no passado. Portanto, não desprezem o estudo
dos antecedentes, né, que é exatamente uma das funções da biblioteca, esse repositório de todo um passado de estudos, de escritos, né, de livros já compulsados, que estão aí à disposição para o aperfeiçoamento das instituições e do direito. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu vou dizer que depois que a biblioteca, evidentemente, foi formada, ela ainda progrediu e hoje ela está se modernizando de uma forma excepcional, porque não somente ela, aumentando o seu volume, ela se distribuiu por todos os departamentos, né, como também ela hoje tem condições de acompanhar o progresso tecnológico com as digitalizações, com as consultas online e com a sua inserção no mundo tecnológico, que hoje é o preferido dos alunos. E se eles não querem ou não podem consultar o livro impresso, pelo menos ela estará à disposição para as consultas pelos meios atuais tecnológicos. Muito obrigado.